Olá, pessoal. Vamos voltar ao tema de citação que conversamos anteriormente. Conforme o entendimento de Nascimento 2012, nós, seres humanos, temos a necessidade de buscar conhecimento, tanto como sobrevivência quanto evolução. Um exemplo claro disso ocorre quando somos criança. Escutamos, vemos e imitamos pessoas próximas a nós. Com o passar do tempo, convivemos em sociedade, aprendemos outras formas de pensar e agir. Assim, criamos nosso próprio jeito no decorrer desse tempo. Quando de repente vem um pensamento ou mesmo uma frase do tipo: Meu pai sempre falou que isso era assim, estamos referenciando alguém. Em textos científicos, é importante beber na fonte dos sábios e doutos. Não menos importante é necessário citar as fontes das quais coletamos informações úteis. Registrar o autor e a obra consultados. Segundo o Nascimento 2012. Por esse motivo, precisamos citar de onde tivemos essas ideias e quem nos apoia. Ao desenvolver o texto, deve-se inserir uma pequena introdução. Logo após, deve-se mencionar o nome do autor e colocar entre parênteses o ano e a página onde foi encontrada a citação. Continuando com os dois pontos, e entre aspas, deve-se colocar palavra por palavra do que o autor escreveu. Veja o exemplo. Aurelano, 2007, P1. Observa que a preservação deve ser considerada uma extensão da missão das publicações científicas com vista a preservar o conhecimento de uma área e justificar os recursos conseguidos para suas atividades. Esse texto foi retirado de dois links de artigos, que você pode localizar aqui abaixo. Veja que no exemplo que citamos, ele menciona o autor, entre parênteses encontramos o ano e a página de onde foi retirado, e logo após inicia a citação palavra por palavra do autor, que está entre aspas, com um texto de ligação para que faça sentido. Quando a citação ocupa até três linhas do texto, pode-se incluir junto à formatação do texto, como vimos no exemplo anterior. Mas quando ela é maior, deve-se colocá-la em modo especial, normalmente com uma fonte menor do texto normal, com espaçamento simples e com recuo para se destacar dos demais textos. Veja o exemplo. Esse texto foi retirado do artigo cujo link está abaixo. Já a citação indireta ou paráfrase ocorre quando é descrita a ideia do autor, com suas próprias palavras, sempre mencionando o autor, ano da publicação e logo após o seu texto, com a explicação o que o autor quis dizer. Esse texto foi retirado de um artigo cujo link está abaixo. No caso de pesquisa sobre um
conteúdo e este tem uma citação de outro autor, denominamos que é uma citação da citação, ou seja, Pedro é citado por João em seu texto. Neste caso, incluímos o apud, que em latim significa citado por. Veja no exemplo que demonstramos, e esse texto foi retirado de um artigo cujo link está abaixo. No site da Universidade de Guarulhos temos referências que podemos utilizá-las para pesquisa e orientações para aplicá-las em textos. Veja no link do manual, que deixei aqui. Na página 44 tem referências e modos de utilização. Mas não acabou. Vou falar depois um pouco sobre como podemos incluir e formatar as referências bibliográficas. Veja algumas referências que foram citadas e utilizadas neste material. Até mais, pessoal!